Boa tarde, meus confederados, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu acho que é o meu dia 78 de NoFap, eu nem sei pra falar a verdade. E galera, eu já percebi que eu já tive bastante mudança, né? Eu tô procrastinando um pouco menos. Só que quanto a isso aí, eu percebi que eu tô pegando uma coisa progressiva, sabe? Então, conforme passam-se os dias, eu procrastino cada dia menos, né? Então eu percebo também que eu não posso me distrair porque o meu foco ele é bem maior, né? Então, por exemplo, como o meu foco ele tá melhor e maior agora, se eu, sei lá, abrir um jogo, na hora que eu vou perceber eu passei 4 horas no jogo, sabe? Então vocês têm que ter esse cuidado de administrar o foco para as coisas corretas, tá? Eu trabalho com YouTube, então o meu foco ele tem que ser nisso. Só que o meu caso, ele é especial porque eu já mexo com o YouTube, só que eu tinha o hábito de procrastinar me planejando, né? E não fazendo, e não postando. Então eu tô postando vídeo justamente para quebrar esse mau hábito. Então vocês estão vendo em primeira mão eu me livrando da minha procrastinação, tá? E dando exemplo para vocês de como se livrar também. Então quando vocês quiserem se livrar da procrastinação de vocês, façam alguma coisa. Decidam o que vocês querem fazer e façam. Eu percebi que essa nossa geração, né, a geração Z, ela é bem diferente da geração passada, porque a geração passada era um pouco mais, como eu posso dizer, como é que ambiciosa, né? Ambiciosa. Então, antigamente, eu percebi que quando você tem pouco, você sabe mais o que quer, né? Porque você tem poucas opções para escolher. Hoje em dia, com a ascensão da internet, se eu quiser consumir um curso pirata no Drive, eu vou lá, pesquiso tal curso pirateado e assisto. Se eu quiser aprender alguma coisa, mesmo que não seja pirata, eu vou lá e compro um curso, né? Ou leio um livro, ou pergunto pro ChatGPT. Então, vocês percebem que quando a gente tem tudo, no fundo a gente não tem nada, porque a gente não sabe entre o que escolher, né? Quando você sente que você tem tudo, todas as escolhas para você, elas têm o mesmo valor, né? Então, você não sente mais aquela mesma emoção de escolher uma coisa para você, sabe? Ou um ou outro, porque você tem várias opções. E eu acho que é como se fosse o mesmo efeito que a pornografia causa, né? Você entra num site pornográfico, você tem várias opções de vídeos com várias posições diferentes, com vários temas ou fetiches diferentes. Então, você vai se afundando em coisas cada vez mais bizarras, né? Você fica totalmente perdido. Então, a sociedade atual também tem esse problema, né? Quando você tem demais, quando você tem opções demais, você fica totalmente perdido. Você faz uma coisa, você desiste, né? Isso acontece também com relacionamentos. Você percebe que as pessoas de hoje, elas têm mais o hábito de se relacionar com alguém e aí, sei lá, o namoro não dura 3 anos, enquanto alguns anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, os nossos pais, eles se casaram, né? E eles estão casados até hoje, tipo, 30 anos, né? Por que isso acontece? Porque há mais opções hoje. Os nossos pais, os nossos parentes, os nossos amigos mais velhos, os nossos amigos mais novos têm redes sociais hoje em dia. E quando você abre uma rede social, você é exposto a um mar de pessoas que não estão no seu círculo social físico. Então, por exemplo, aqui onde eu moro é uma região que tem poucas pessoas, sabe? Não é uma cidade grande. Vocês podem até ver aqui, ó. Se eu mostrar aqui, por exemplo, ó, vocês podem ver ali que tem uma escola ali, que tem algumas casas, mas é um lugar que tem poucas pessoas. Agora, por exemplo, quando você está na internet, você está exposto a pessoas indianas, pessoas chinesas, pessoas dos Estados Unidos, pessoas de outros estados dentro do Brasil. Então você percebe que você tem um leque de exposição maior, né? Então, isso naturalmente, eu acho que quando a gente tem muitas opções, isso traz pra gente esse vício de ficar perdido, sabe? De ficar incerto. Quando eu era menor, eu sofri um pouquinho de bullying. Na verdade, não era exatamente um bullying, é que eu não conseguia me conectar direito com as pessoas. Eu até tenho suspeitas de autismo, mas eu não me dava tão bem assim com algumas pessoas. E aí aconteceu que eu comecei a me isolar com as redes sociais, né? Tá ventando aqui, eu não sei se pra vocês fica barulho aí, mas eu comecei a me isolar nas redes sociais. Eu criei uma conta no Facebook, eu acho que foi uma das primeiras redes sociais que eu tinha, né?
E aí eu conheci algumas pessoas, amigos virtuais que eu tenho até hoje. Para vocês terem ideia, eu tenho mais amigos virtuais do que amigos físicos, né? E isso é um pouco problemático, né? Não que eu deva me desfazer dos meus amigos virtuais, mas esse hábito de você fazer amizades virtuais, ele não é muito legal, assim, dependendo da ótica que você observar, né? Por exemplo, eu tenho um networking bacana, né? No meu Facebook mesmo eu tenho vários dubladores brasileiros, no meu WhatsApp eu tenho alguns canais grandes, né, do YouTube. Então às vezes quando eu quero tirar alguma dúvida sobre monetização, sobre regras, se pode ou não fazer tal alguma coisa, eu tenho a quem recorrer. Eu tenho amigos que são de diversas áreas, dublagem, programação, enfim, até pessoas que mexem com shitposting. E galera, eu acho que às vezes é legal você ter um networking bom, só que você tem que entender também até onde essa exposição exagerada ela atrapalha a sua vida, né? Como eu acabei de falar, eu não acho que a gente seja feito para ter tanta exposição assim, tanto da gente mesmo quanto de outras pessoas com a gente, né? Então eu falo assim no sentido de você ser exposto a várias pessoas, como por exemplo acontece nas redes sociais. Então hoje em dia eu não uso quase nada de Instagram. Para vocês terem ideia, eu tenho a minha conta que eu tinha deixado para vocês entrarem em contato comigo, né, pelo Instagram e tal. Só que eu acho que é melhor vocês nem fazerem isso, né? Acho que eu vou deixar só o meu Telegram. Ou não, né? Por que eu falo não? Porque o governo pode acabar proibindo algum dia o Telegram, como já fez, né? E aí o Telegram foi lá e colocou VPN. Por que eu falo isso? Se o governo proibir o Telegram, o YouTube vai pôr lá o Telegram na lista negra de sites que não pode ter, né? E aí vai ver que eu tô colocando na descrição e vai banir o meu canal. E aí vai banir um monte de gente, né? Sem aviso prévio, que é como acontece comumente aqui no YouTube. Então vocês têm que ter esse certo tipo de cuidado. Mas sei lá, vocês podem me encontrar por aí por grupos do WhatsApp e tal. Eu só não costumo divulgar muito meu número porque justamente pode vir alguém mal intencionado e mandar mensagem, fazer algum tipo de doxing, alguma merda do tipo, sabe? Ou mandar trava zap, então eu já tenho esse certo cuidado. Mas galera, eu tava aqui refletindo sobre tudo isso porque a exposição que a gente tem hoje em dia, ela é muito grande, né? Então, às vezes você pode não saber como lidar com isso, né? E as opções que a gente tem, elas às vezes mais limitam a gente do que ajudam, né? Então, pensa um pouco, assim, com calma sobre o que você quer fazer, sobre quais os seus objetivos fazendo isso. E claro, não coloque isso como prioridade absoluta de vida, tá? O que eu falo? Você tem que trabalhar, você tem que dar o seu melhor no seu trabalho, só que você não precisa necessariamente viver por aquilo, né? Eu faço os meus vídeos no YouTube, mas se um dia o YouTube sair do ar, se um dia, sei lá, a Rússia mandar um monte de míssil para os data centers da Google, né, e destruir o YouTube, ou então se o Alexandre de Moraes dar uma canetada lá e proibir o YouTube, eu vou ter que fazer o possível para ficar de boa com isso, né? Porque são situações que eu não necessariamente controlo, né? Querendo ou não, o que deveria importar para mim e o que deve importar para mim mais é Deus, né? Então se eu tenho um contato melhor com Deus ou não, e é isso, né? Então, sei lá, eu tenho que fazer o possível para não me colocar demais numa coisa que eu não posso, entendeu? Porque aí eu já vou, sei lá, já ia estar idolatrando o YouTube, né? E eu tenho que fazer o máximo possível para ver isso só como algum tipo de trabalho, né? Eu, querendo ou não, sou entretenimento e a fonte de informação ou de inspiração para algumas pessoas, então esse é o meu tipo de trabalho, sabe? Então eu também estou pensando em fazer alguns livros para vender para vocês, enfim. Mas eu faço o possível para não viver só nesse mundo material, sabe? Porque literalmente tem Deus, que é o criador do universo, e ele quer que a gente esteja do lado dele, né? Então eu fico pensando nisso e eu fico me policiando assim para ver se eu não tô fugindo demais de Deus, né? E é isso, porque às vezes a gente entende que a gente tá do lado de Deus é uma coisa que no começo, pelo menos, é uma coisa desconfortável, porque a gente está muito acostumado a viver nesse mundo, né? Então, por exemplo, a pornografia, eu demorei alguns anos para me desassociar, né? Vocês podem ver que agora que eu tô pegando firme mesmo, eu já fiz outro vídeo de 90 dias,
mas era em outro contexto, né? Esse aqui já é diferente. Mas eu ainda estou aprendendo a lidar com esse tipo de problema, né? Então, tudo é um aprendizado, sejam progressivos, não idolatrem nada, nenhuma situação, nenhum curso, nenhuma plataforma. Então, leva a vida com mais calma, tá? Por que eu falo com mais calma? Não tô querendo dizer para você ficar jogando e ficar à toa feito um vagabundo em casa não, tá? Não é isso não. Mas o que eu tô querendo dizer é, para com essa ansiedade social idiota, tá? Eu já saí dessa, eu já saí de Instagram, Facebook, às vezes eu entro porque eu tenho um pouco de FOMO, né? Que é aquele Fear of Missing Out, né? Medo de ficar de fora. Quando é o mangá de One Punch Man, né? Então, quando tem atualização, eu vou lá e dou uma olhada, né? Às vezes eu vou lá e pesquiso o canal do New York Treta, ou então do Treta News, para ver o que está acontecendo no meio do YouTube, né? Às vezes, quando acontece alguma coisa de lei, alguma legislação, isso eu recebo no grupo de youtubers que eu participo, né? E aí eu já fico sabendo. Então tem coisas que eu não preciso ficar procurando para receber também, igual notícias. Mas eu percebo que hoje em dia a gente tem esse problema da gente ficar muito ansioso, sabe? Porque a gente se preocupa com coisas que, além de não estar no nosso controle, não deveriam ser prioridade nas nossas vidas, né? Então eu tava pensando aqui sobre isso também, né? No caso aqui, por exemplo, do meu canal no YouTube, eu quero fazer o possível para profissionalizar isso e fazer disso um trabalho, né? Vocês me desculpem esse cabelo horrível aqui, que eu fiquei de cortar ele ainda, eu ainda vou cortar, mas foco na mensagem, tá? Esqueça a minha aparência, por favor. Querendo ou não, eu sei que no mundo de hoje as pessoas valorizam a aparência, né? Mas querendo ou não, eu sou das pessoas que valorizam mais a intenção, né? Então, se você vai lá e se arruma todo para sair com a mulher, né? Para trocar ideia com ela e tal, você, aquela intenção sua, eu acho que ela deve valorizar aquilo, né? Porque você tá se arrumando para ela, né? Para ficar bonitão e tal. Que é uma ocasião especial, é um tipo de jeito de você demonstrar que você valoriza a companhia com aquela pessoa, né? Você está se arrumando, você está fazendo questão de ficar todo chique, né? Todo emperiquitado. Mas enfim, é a mesma coisa com a mulher, né? Ao contrário. Então não vamos ser imparciais. Mas galera, o que eu tô querendo dizer é que eu valorizo um pouco mais a intenção, né? Então, aqui, e eu quero que vocês valorizem a intenção, por exemplo. Quando eu faço esse vídeo aqui, eu sei que eu tô com o cabelo todo desarrumado, esses dentes aqui eles não estão polidos, né? Que eu tenho que fazer um procedimento de limpeza depois. Mas eu espero mesmo que vocês foquem na mensagem, porque a minha aparência aqui, ela não vai mudar muito o que eu tô dizendo pra vocês, tá? Só vai mudar, claro, que alguns vão me levar com mais credibilidade ou não. Mas enfim, não sejam tão apressados, não se apressem com coisas fúteis, tá? Saibam priorizar o essencial e descartar mais o inútil, tá? Dediquem tempo para diversão com uma coisa mais escassa, tá? Priorizem mais o trabalho. Então, é isso. Stay hard!